Bom dia, eu me chamo Eclacione e vou apresentar hoje o meu trabalho sobre a disciplina de seminários do curso de licenciatura em Pedagogia. O tema do meu trabalho é a relação gestor-família, desafios e perspectivas. Resumo. A educação de uma criança é um processo complexo que envolve diversos atores e instituições, entre eles a escola e a família, que desempenham papéis cruciais e complementares. A pesquisa aqui apresentada evidencia a importância da parceria entre esses dois pilares para o sucesso educacional dos alunos. Então, esse trabalho ele tem uma visão sobre a relação atual dos gestores escolares com as famílias, dos alunos. As palavras-chave são parceria escola-família, administrador escolar, sucesso educacional, engajamento familiar e desenvolvimento infantil. A introdução apresenta uma visão de como atualmente a família tem atribuído o papel de educação apenas à escola e só demonstra algum tipo de interesse quando é chamado por algo que o filho tenha feito na escola, seja por algo ruim, algo que não foi louvável, algum tipo de desentendimento, algum outro caso que tenha acontecido dentro da escola. Então, a maioria dos pais, eles deixam para ir à escola apenas quando são chamados, e não tem mais aquela preocupação que a gente via antigamente, dos pais irem na escola, de estarem constantemente procurando saber como está o desempenho do filho, como está o comportamento, como está o aprendizado. A gente também vê que em casa, essa relação mudou bastante, visto que a maioria das famílias colocam as crianças na escola apenas para ter sossego, porque elas não querem se responsabilizar pela educação de fato dos filhos. Alguns pais que a gente vê nas escolas são apenas aqueles pais dos alunos que são alunos exemplares, que são bons alunos. Por quê? Porque em casa eles têm todo um cuidado, Os pais têm todo um cuidado, tem uma disciplina, a criança tem um horário, ela tem algumas atribuições a fazer antes de ir para o seu lazer, Antes de brincar, elas têm tarefa de casa, elas têm que fazer leitura, tem que revisar o que foi visto na escola naquele dia. Então tem toda uma rotina para essas crianças que são crianças exemplares, são alunos bons, porque os pais têm feito, a parte deles em casa. A fundamentação teórica. Eu retirei, algumas citações, de Lourério, que ele acrescenta que as famílias e os encarregados da educação têm o dever, bem como o direito de participar na rotina escolar das crianças educandos, visto que este envolvimento apresenta influências positivas a nível da aprendizagem e do sucesso na escola delas. Ou seja, como eu falei, as crianças, que são exemplares, é justamente o que Loureiro fala, que a participação, na rotina escolar do filho, da família do filho, ela influencia, positivamente para o sucesso desses alunos. Vygotsky, ele já estudava, essa parte de desenvolvimento infantil, que ele coloca sempre, tipo assim, a criança é estimulada no sentido da aprendizagem e também tem seu desenvolvimento potencializado, E as primeiras noções da criança devem residir na descoberta, mesmo que esses primeiros passos sejam acompanhados de pequenas dores, pois são essas pequenas dores que trarão benefícios. O que são pequenas dores?
são, por exemplo, a criança não ir brincar no horário que ela quer, né? Ela tem que ter uma disciplina. Ela não pode, por exemplo, ela chegou da escola, ela vai brincar. Não, ela tem que tomar banho, por exemplo, né? Tomar um banho. Se ela chegou de manhã, tem que. Chegou de manhã, meio-dia, né? Tem que almoçar. Depois do almoço, ela pode ver um pouco de TV, né? Depois, ver a TV, tem que fazer a atividade de casa, tem que fazer uma leitura, tem que fazer uma cópia de texto, tem que revisar o que viu na escola para depois ela ir brincar. Então, muitas as crianças hoje, elas estão acostumadas a fazerem a própria rotina, né? Sem se importar com, é, com as coisas da escola, né? Só querem brincar, 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 e os pais deixam livre as crianças para elas brincarem até a hora que elas quiserem. Então essas crianças vão crescendo sem uma rotina, sem entender o que é mais importante, levando a vida na brincadeira e achando que brincar é isso, e acaba levando esse comportamento para dentro da sala de aula, né? Onde a gente vê que não quer mais é, é, brincar, fazer a tarefa da escola, não quer prestar atenção, não quer é, respeitar o professor, né? Ela quer fazer as coisas do jeito dela, né? Porque ela não tem um limite. Então, Loureiro e Vygotsky, eles trazem essa reflexão pra gente, né? Bem como Vasconcelos e Fialho Lopes também. Bom, a metodologia foi realizada por meio de revisão de literatura já publicada no portal de periódicos CAPES, Google Acadêmico e outros, né, Cielo e outros, cuja referência está atribuída no espaço adequado deste artigo. Os resultados e discussões. Mediante as pesquisas, as leituras, né, os resultados desse trabalho foi que a educação é como um esforço conjunto. Escola e família trabalham juntas. A educação começa em casa, a família como base para a formação da criança, o papel da família na construção dos valores e regras, né, que é justamente o que a gente não tem mais hoje. As crianças, elas não têm mais regras, elas fazem tudo do jeito que elas querem, no horário que elas querem, fazem o que elas querem e não o que é preciso, não o que é necessário. A família é provedora do alicerce emocional e social, né? Porque a gente vê muitas crianças frágeis emocionalmente, né? A gente tira isso quando acontece, por exemplo, algo que deixem algo que não é tão grave, mas a gente vê que uma criança ela fica abalada. Por quê? Porque ela certamente no seu convívio familiar ela não foi educada, ela não foi treinada para enfrentar tudo. Ela foi ali, por exemplo, ela vive num ambiente que é um ambiente agressivo, né, que é um ambiente já traumatizado, né, e às vezes esse trauma se reflete em coisas muito pequenas, muito simples que acontecem na sala de aula. Uma brincadeira, por exemplo, é uma brincadeira de passar a bola. Se aquela criança ela não consegue pegar a bola, ela fica triste, ela fica traumatizada, ela chora, né? Ela fica nervosa, ela acha que todo mundo vai brigar com ela, né? São coisas assim que a gente vê, que dá para perceber que o emocional daquela criança não é um emocional forte, não está também sendo preparado para se fortalecer, né? Não está sendo fortalecido para enfrentar as coisas futuras, né? As decepções, os traumas, os desafios futuros, né? Até mesmo, por exemplo, dentro da escola, a gente vê, por exemplo, se ela não consegue, se ela não é boa, por exemplo, em uma certa disciplina, né? Ela já fica nervosa. Às vezes tem uma prova daquela disciplina, vamos puxar para matemática, né? Que às vezes é o terror, assim, né? De algumas crianças. Então, se tem uma prova de matemática, a criança já fica nervosa, né? Ela
tipo assim, ela tem a obrigação de tirar uma nota boa. Mas se ela, tipo assim, se ela tem que tirar 8, ela não pode tirar 7, porque em casa ninguém deixa ela tirar 7. Então, se ela tirar 7, 7 é uma nota ruim, aí ela já vai se traumatizar, já vai chorar, né? Então, a gente vê esse tipo de comportamento. A necessidade de uma maior participação dos pais no dia a dia escolar, melhores resultados de aprendizagem para os alunos, a importância de estratégias para envolver as famílias, a construção de uma relação de confiança entre escola e família. Essa da importância da estratégia, por exemplo, se encaixa, tipo assim, a escola só chama os pais quando é reunião de pais e mestres para falar do filho, para mostrar o boletim, para fazer algum tipo de reclamação, não é? Mas, por exemplo, a escola não promove um dia para os pais, para os pais e os alunos, né? Por exemplo, um dia que os pais possam participar da vida escolar do filho ali daquele dia, né? Estar na sala de aula, ajudar na tarefa, ali na sala de aula, algum trabalho que una os filhos e os pais numa sintonia ali, né? Para que esses pais eles tenham o acompanhamento dos filhos, não eles sejam chamados apenas para levar bronca ou exibir reclamação do filho, mas que eles também tenham, que a escola seja mais atrativa, né, com relação a trazer os pais para o convívio da escola do seu filho. A conclusão, né, Eita. A educação é uma tarefa conjunta entre escola e família, sendo ambas responsáveis pelo desenvolvimento integral do aluno. A família é o primeiro agente educador transmitindo valores e conhecimentos básicos. A falta de envolvimento familiar impacta negativamente o aprendizado. Escola e família possuem papéis distintos, mas complementares. A escola oferece conhecimento formal, enquanto a família fornece apoio emocional e social. A parceria entre escola e família resulta em melhores resultados acadêmicos, um ambiente escolar mais positivo e um desenvolvimento mais completo dos alunos. A falta de interesse e participação da família é um problema comum, sendo necessário que a escola desenvolva estratégias para fortalecer essa relação. Essas são as minhas referências e muito obrigada.